nosso terceiro bloco, Mariângela. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre um instituto desconhecido da maior parte das pessoas, que é as associações que administram loteamentos abertos. Isso existe? Existe muitas. Primeiro, você deu um histórico rapidamente, mas efetivamente, que é as associações, inicialmente, são entidades civis de direito privado, que é para fazer a conservação, a manutenção, a disciplina do funcionamento daquela área de atuação, da convivência daqueles espaços. Isso tudo, ela estava muito restrita inicialmente aos loteamentos fechados. Sim. Há mais ou menos 10 anos isso mudou. A importância das associações tanto se consolidaram, não porque elas quiseram, mas por força dos percalços da próprio município, da falta de domínio e de aparato de segurança e de manutenção dos seus espaços públicos. Porque as associações assumem, em grande parte, obrigações que seriam do ente público. Sim, exatamente. E elas custeiam essas... Isso. Então, o que acontece? Que as associações passaram a ser constituídas para empreendimentos abertos. O que são empreendimentos abertos? Eu vou dar para vocês 2 tipos que usam a associação e depois um terceiro que tem muito. Primeiro, os loteamentos abertos. Esse loteamento aberto, se eu não tenho portaria, se eu não tenho controle de acesso, se eu não tenho identificação de pessoas, para que eu vou inventar de ter uma taxa associativa ou de contribuição para um bairro aberto? Porque a associação vai cuidar daquilo que as prefeituras não fazem. Exatamente naquilo que você entrou. Ela vai colocar bancos, ela vai cuidar da iluminação, uma iluminação mais focada, não a geral pública, essa não. Ela vai cuidar de jardins, ela vai fazer paisagismo, ela vai cuidar das calçadas, ela vai cuidar da limpeza. Muitas vezes você não tem a limpeza pública eficiente. Ela vai criar lixos, recolhimentos recicláveis, e isso vai fazer com que aquele bairro, ou parte daquele bairro aberto, seja mais valorizado. E você vai vender o seu imóvel porque todo mundo quer ter o senso de pertencimento, de morar num lugar melhor. E quem faz isso? A prefeitura não pode cuidar especificamente do seu espaço, e sim, genericamente ou geralmente de todos os espaços. Uma associação dá essa sensação de pertencimento. Isso custa. Ela pode pôr uma bicicleta, 2 rondando, com etiqueta dela, fazendo rondas, vendo jovens numa pracinha. Oi, como vocês estão? O que estão fazendo aí? Nada impedindo nada, mas ela está cuidando, ela está fiscalizando, ela está de olho. Quem não gostaria de um lugar melhor do que um lugar comum? Outro que ela é obrigatória, não é questão de querer ou não, de querer fazer diferente ou não. São os bairros planejados. O que são bairros planejados? Antigamente, os loteadores faziam bairros residenciais. Ok? Mas depois eles começaram a fazer mix. Ou seja, eu tenho espaços que eu tenho comerciais, espaços mistos, zonas residenciais, zonas de incorporação imobiliária, casas como bairros comuns e loteamentos fechados dentro do mesmo núcleo urbano, para que aproxime um comércio mais próximo da residência, para que aproxime um entretenimento mais próximo da residência. E isso tudo, meus amigos, se for feito sem existir associação, não funcionará. Impossível. Impossível. Agora, mais uma figura. Ela é tão importante e obrigatória que agora os condomínios de mais de um prédio que tenha áreas comuns não precisam ser de mais de uma unidade, porque eu conheço condomínios com mais de uma edificação, de mais de um prédio, e que não tem áreas comuns entre eles. Aí não precisa. Mas se eles tiverem um salão de festas comuns,
um número N de condomínios, verticais ou horizontais, quem é que vai contratar o vigilante para essa área comum? A associação. Quem é que vai olhar a manutenção e fazer os reparos na área comum? Você pode me dizer, faz um rodízio entre condomínios. Problema trabalhista. Problema trabalhista. Isso é muito comum no litoral. Porque é o condomínio, esse ano eu faço, de outro ano você faz o rodízio. Não, porque você vai contratar alguém, ele entra com uma reclamação trabalhista. Porque você não pode, ele emitir nota contra quem? Vai comprar algo para a área comum. Você emite nota. Contra quem essa nota você vai emitir? Contra qual condomínio? Exato. Você vai contratar alguém, prestação de serviço. Ele vai emitir nota. Contra qual condomínio? Se esse condomínio não faz parte da sua prestação de contas como condomínio. E aí, novamente, entra a figura da associação master, cujos associados serão os condomínios e não os condôminos. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Então, faria um parênteses, porque parece até que eu e Mariângela estamos defendendo o Instituto dos Loteamentos Fechados, ou de acesso controlado, e as associações de moradores. Mas, em realidade, não é uma questão de defender um instituto. É questão de defender a pacificação de uma situação consolidada em todo o país, especialmente na nossa região. Ilustrativamente, a cidade de Santana de Parnaíba, que tem 120 mil moradores, poderia, ou potencialmente, teria espaço para que 50% dessa população vivesse em loteamentos fechados. Então, encerramos o terceiro bloco. Daqui a pouco voltamos depois dos comerciais.